dia. Quem fala aqui é a Jaime Costa, da DGP, e parte da equipe organizadora da Quarta do Conhecimento, para aqueles que não me conhecem ainda, que eu acho que é pouca gente nessa altura do campeonato. Enfim, estou aqui para fazer a abertura da nossa palestra de hoje. Só lembrando vocês a respeito do nosso blog, que nós mantemos um blog na intranet com as informações sobre o evento Quarta do Conhecimento, de fácil acesso, basta vocês localizarem ali na nossa intranet um banner chamado Blogs Corporativos. Ao abrir esse banner, então, o primeiro que aparece justamente é o da Quarta do Conhecimento. Então, ali vocês vão encontrar todas as informações sobre o nosso evento. Vocês podem verificar a nossa agenda de palestras. A gente já está se aproximando do final do ano, a gente tem pouco mais, aí, 1 mês e meio praticamente, para encerrar as nossas atividades de 2014. Né? Todas as palestras já estão lançadas lá, até o final então, do ano, para vocês verificarem o que está sendo programado e ajudar vocês também a se organizar com o seu calendário de compromissos. Deem uma olhada na palestra e também, se quiserem acessar as palestras anteriores, a gente mantém lá todo o histórico com os vídeos e as apresentações. Então, daí aqueles que perderam alguma palestra ou quiserem rever alguma coisa, vocês conseguem ver lá. Inclusive, provavelmente, acho, se eu não estiver enganado, vocês conseguem ver a última palestra do palestrante que hoje está aqui, porque não é a primeira vez que ele se apresenta na Quarta do Conhecimento, já faz tempo. Felipe Scherer, o nosso convidado de hoje, consultor da empresa InnoScience, né? Ele tem, então, larga experiência na área de inovação, já esteve, então, apresentando uma outra palestra aqui desse mesmo tema, em 2010, inclusive o auditório nem era esse, era outro, era lá no 2º andar na época, e está aqui hoje novamente, e agradecemos o nosso colega Jäger, que foi digamos, o padrinho dessa palestra, que nos facilitou para que a palestra acontecesse. Deixamos aqui registrado, então, nosso agradecimento ao colega. E o tema, então, é inovação, né, onde o Felipe hoje traz aqui um modelo de gestão de inovação específico para o setor público, então, bastante específico para a nossa área, certo? Então, com a palavra o Felipe, uma boa palestra para todos, então. Obrigado. Bom dia a todos presentes, quem está nos assistindo na web. Agradecer o convite do Jäger, e prazer poder estar voltando aqui na Procergs para trazer o tema da inovação no setor público, que é um tema que nos últimos anos ele tem crescido tanto do ponto de vista acadêmico, de estudos que têm sido feitos, do ponto de vista de produção de metodologias, conteúdos, quanto também do ponto de vista prático. A gente tem visto uma série de iniciativas surgindo, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, o que eu trouxe aqui, a ideia hoje é poder trazer e apresentar para vocês algumas dessas iniciativas que estão acontecendo no mundo de inovação no setor público, e o foco aqui não vai ser especificamente na inovação, mas sim nos programas que estão por trás para gerar essas inovações. A lógica aqui é a gestão que está se colocando nesse tema da inovação no setor público, e não especificamente se fez a inovação tal para o serviço tal, ou para resolver o problema tal. Então, a lógica hoje é isso, de poder estar discutindo e apresentando para vocês os modelos de gestão da inovação, os programas de inovação que estão acontecendo em diferentes partes do mundo, e discutir e trazer para vocês aqui também um modelo que, a partir dessa pesquisa que a gente fez, a gente criou, e obviamente ver se faz sentido isso. Bom, começando a nossa discussão sobre o tema gestão da inovação, aqui é um pouquinho dos diferentes programas que estão acontecendo no mundo, né? O que a gente percebeu? Que existe uma diferença na abordagem em relação à forma como tu conduz as iniciativas de gestão da inovação quando a gente está falando do setor público em relação ao setor privado. Existem diferenças que são tanto do ponto de vista de motivações, quanto do ponto de vista da forma como tu conduz essas iniciativas, em função da natureza que esses diferentes setores têm, o privado e do público. E aí o importante é a gente entender essas diferenças e perceber que existem essas diferenças para, a partir daí, tentar construir um modelo que faça sentido para o setor público.
O que vinha acontecendo até pouco tempo atrás? Eu diria assim que esse movimento aqui de programas estruturados, ele se reforçou nos últimos 5 anos, mas o que se vinha fazendo de forma mais característica era usar os modelos do setor privado e tentar colocar isso dentro da realidade do setor público, e com algum sucesso, mas obviamente esbarrando muitas vezes em situações que são específicas e que não funcionavam a partir daí. O que a gente viu é que nesses últimos 5 anos uma série de iniciativas começaram a surgir em diferentes países para tentar responder um pouquinho desse desafio da inovação e como colocar isso dentro de uma realidade do setor público. E eu acho que o importante aqui é entender que não se está tentando começar a inovar no setor público, né? O que essas iniciativas elas estão tentando fazer é tentar estruturar e coordenar e colocar a gestão no sentido de criar repetitibilidade, criar um pouquinho mais de assertividade nas iniciativas de inovação, que elas sempre têm um grau de incerteza. Então, a lógica é que a inovação do setor público ela acontece, aconteceu e vinha acontecendo antes dessas iniciativas, né? O que essas iniciativas estão tentando fazer é, de alguma maneira, criar mais assertividade, de alguma maneira tentar utilizar melhores recursos a partir de ferramentas, a partir de gestão, a partir de uma atividade coordenada. Que é o que, né, originalmente no setor privado também se faz quando a gente começa a trabalhar a questão de gestão de inovação. Então eu acho que é importante a gente entender isso também, né, que esses programas aqui, na verdade, eles não estão começando a inovação no setor. Na realidade, o que eles estão tentando fazer é criar ou incorporar a lógica da gestão no sentido de criar melhores resultados ou trazer melhores resultados. Bom, acho que os motivadores, cada empresa, cada país, cada região tem os seus diferentes motivadores, mas eles basicamente eles vão rodar entre a questão de desafios internos e desafios que a sociedade nos impõe, né? Então, do ponto de vista de desafios internos, a gente tem todas as questões do ponto de vista de custo, do ponto de vista de processos internos, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de qualidade, que de alguma maneira qualquer instituição ou qualquer organização do setor público ela vivencia com esse pano de fundo, né, de tentar utilizar o recurso da melhor forma possível, tentar aumentar a qualidade naquilo que a gente está entregando, naquele serviço que a gente está provendo, tentar de alguma maneira aumentar a produtividade nas atividades que a gente faz, né, no sentido de, com a mesma coisa, entregar mais. Então esse, no fundo, é uma parte dos motivadores que faz com que aqueles programas acabam surgindo de forma mais intensa, no sentido de acelerar a inovação, tem uma parte da nossa resposta, que é o porquê que as empresas, ou porquê que essas organizações públicas estão estruturando a inovação, que é do ponto de vista interno, que é no sentido de, a gente precisa responder alguns desafios nossos, e para poder responder esses desafios, as empresas públicas estão vendo que a gente precisa tentar fazer as coisas de forma diferente. E aí, obviamente, reforçam uma parte da lógica de ter gestão da inovação. E a outra parte da lógica da gestão da inovação no setor público está relacionado à atividade fim, né, que é do ponto de vista da sociedade. E aí a sociedade se movimenta tanto do ponto de vista de mudança de expectativa, né, mudança de padrões até de qualidade de serviço, né, que faz com que a gente tenha que, de alguma maneira, e as empresas públicas, de alguma maneira, tenham que entregar o que antes era o suficiente e satisfazia eventualmente o cidadão, agora já eventualmente já não satisfaz mais. Né? A velocidade com que eventualmente a gente entregava e prestava o nosso serviço, antes era o suficiente, agora eventualmente já não é mais. E aí a gente, né, pode pensar de todas as naturezas do serviço público, que essas expectativas elas acabam de alguma maneira mudando, e nós como cidadãos a gente tem também essa perspectiva, né, de, antes eu aceitava esperar eventualmente uma semana para receber determinado serviço, agora não, agora eu quero de um dia para o outro, agora eu quero consultar na internet quase que em tempo real, agora eu quero coisas diferentes, e para responder essas coisas diferentes, obviamente, o setor público vai também ter que responder isso. O próprio aquecimento demográfico cria
em determinados setores, um desafio do ponto de vista de abrangência da entrega, no sentido de como é que eu consigo entregar a mesma qualidade de serviço, ou um serviço até eventualmente melhor, para mais gente. Né? E isso cria um desafio do ponto de vista de escalabilidade, de poder chegar em diferentes regiões, de poder chegar em diferentes setores, que eventualmente vai demandar uma abordagem diferente. E a partir daí a gente tem uma série de outras questões do ponto de vista de incorporação de novas tecnologias que surgem e que de alguma maneira elas podem e precisam ser incorporadas nas entregas do setor público. E tem um tema também que é um tema que pode até ser marginal aqui nessa conta toda, mas que é um tema do ponto de vista político, que é um tema importante, que é a questão das imagens das instituições. Muitas vezes o serviço ele é um serviço de qualidade, muitas vezes a entrega é uma entrega de qualidade, mas do ponto de vista de percepção do usuário, ele não é. E aí, então, a soma disso tudo, obviamente, é poder ser inovador, mas também muitas vezes é preciso parecer isso. E aí o que a gente tem observado é que muitas dessas iniciativas, elas também tentam cumprir isso, de poder também trabalhar a imagem do setor público como um setor público que tenha todas aquelas questões ali do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de eficiência, de qualidade de serviço, que muitas vezes não é percebido. Ele existe, mas muitas vezes não é percebido pela sociedade. Então, o que a gente tem percebido é que a soma de todos esses elementos acabam criando um cenário, acabam criando um ecossistema favorável para o surgimento daqueles diferentes programas. Como é que eu consigo responder todas essas questões? Eu consigo responder fazendo coisas diferentes. E para eu fazer essas coisas diferentes, a ideia de poder organizar esse processo de inovação começa a fazer todo sentido. Bom, aí a gente poderia listar, isso aqui é um compilado de diferentes literaturas em relação a estudos da inovação no setor público, e eu acho que não vale a pena a gente entrar em cada um deles especificamente, mas a lógica é o seguinte, assim como no setor privado, os desafios do setor público, eles existem, as barreiras, elas existem. A gente, lá na InnoScience, a gente fez há alguns anos atrás uma pesquisa com as maiores empresas do Brasil do ponto de vista de fazer a mesma coisa, de identificar as barreiras, e a lista ela passava de 15 itens, de dificuldades que o setor privado enxergava em poder colocar a inovação para funcionar. E muitos desses itens, eles estão aqui também do ponto de vista de cultura de aversão ao risco, do ponto de vista de recursos, de disponibilidade, mas aqui a gente tem alguns elementos que eles são bem específicos do setor público, que a gente precisa levar em consideração quando a gente trabalha um modelo de gestão de inovação, e que é o que esses outros casos eles têm trabalhado. Especificamente a questão da liderança política, que é um elemento importante quando a gente está falando do setor público, e é uma especificidade bastante importante, e que influencia também de forma bastante significativa a existência ou não de eventuais outros elementos, como disponibilidade de recursos, disponibilidade ou criação de uma cultura favorável para a inovação, aceitação, eventualmente, ou a existência de incentivos para a questão da inovação dentro do setor público. Então, eu acho que esse é um elemento importante, que é específico. Tem um outro elemento que é bastante específico do setor público, que é a questão muitas vezes, do resultado de curto prazo, que é a questão de fazer o ciclo girar dentro de um período pré-definido em função de questões do ponto de vista de mandato. Então, isso a gente, na literatura, tem visto bastante, que muitas inovações elas têm o seu potencial de ruptura limitado em função de uma visão determinada de quando isso precisa estar pronto e quando isso precisa estar gerando resultado, no sentido de poder estar dentro de um ciclo pré-determinado. Então essa é uma especificidade bastante importante do setor que de alguma maneira também precisa ser levado em consideração. E tem um outro item que é um item importante, que é a questão da aceitação do incerto, ou aceitação da incerteza de novos serviços para o usuário. O que eu quero dizer com isso?
Numa empresa privada, se eu lançar uma nova versão, eventualmente, de um monitor ou de um computador, e essa nova versão ela não for a melhor versão do mundo, ou ela tiver algumas dificuldades do ponto de vista operacionais, eu vou ter um determinado impacto. Eu vou lá, vou substituir ela e tal. Quando a gente está falando do setor público, as incertezas do ponto de vista de prestação de serviço, elas têm um impacto muito mais significativo do que simplesmente um monitor com eventual desempenho inferior. Por quê? Porque ela afeta a questão da imagem da organização, porque ela afeta a sociedade como um todo. Aqui eu tenho uma capacidade de impacto muito limitada, né, que é aquele especificamente que comprou o monitor tal da versão tal. Quando a gente está falando do setor público, muitas vezes eu tenho uma abrangência muito maior. E aí, eu lançar ou eu arriscar com novos serviços, eu fazer coisas com maior grau de ruptura, eu tenho uma responsabilidade e um impacto que muitas vezes acaba fazendo com que eu não vou poder arriscar aqui, porque se eu fizer isso, eu vou estar impactando a sociedade, eu vou estar impactando a imagem corporativa de um determinado governo. Então, acho que isso e é interessante que depois a gente vai ver nas iniciativas, de alguma maneira eles têm tentado, diferentes países têm tentado contornar essa questão com laboratórios e iniciativas experimentais dentro do governo público, com essa característica bem específica de, aqui é um serviço experimental que nós estamos desenvolvendo, que eventualmente depois vai fazer parte do portfólio, se assim pode dizer, né? Porque muitas vezes eu deixo de poder, porque eu não posso arriscar colocar isso disponível para toda a sociedade, porque eu tenho uma responsabilidade bem significativa. Bom, mas vamos lá. Hoje a gente tem, em diferentes locais, várias iniciativas, como eu falei, do ponto de vista de inovação no setor público. Tá? Eu trouxe algumas delas aqui para mostrar para vocês e compartilhar com vocês. O que a gente tem visto, assim, que tem duas categorias de iniciativas. Tem categorias de iniciativas que rodam dentro do setor público, que são iniciativas, seja do governo municipal, estadual ou federal. E tem uma outra categoria de iniciativas que são ONGs que trabalham o tema inovação no setor público, né? Que de alguma maneira estão conectados, mas são unidades que promovem isso dentro das regiões que atuam, né? Então, e aí eu trouxe algumas dessas iniciativas aqui para mostrar para vocês. Bom, essa aqui é do governo australiano. Eu até separei alguns links aqui para ficar até melhor de mostrar conforme a gente vai falando. Bom, qual que é o objetivo dessa iniciativa aqui do governo australiano? É uma iniciativa do governo federal, e a ideia é criar dentro das diferentes unidades do governo federal, fomentar a cultura de inovação, e eles trabalham numa lógica de instrumentalizar os servidores públicos federais com diferentes metodologias, ferramentas e sensibilização em relação ao tema inovação. Então, além de eventos presenciais que eles têm feito, eles têm esse site aqui, ele é bem interessante porque ele tem uma série de toolkits e uma série de ferramentas para as diferentes unidades do Serviço Público Federal poder construir o seu programa de gestão da inovação. Né? Então, isso aqui não é um programa único federal que, né, one size fits all, mas eles querem o quê? Eles criaram um ferramental, eles fomentam isso das diferentes unidades e disponibilizaram isso aqui para que as diferentes unidades montem as suas iniciativas de inovação local, né, das diferentes unidades do governo federal. Então, tem, tanto do ponto de vista de ferramenta, até coisas bem pontuais, assim, de como tu organiza um determinado workshop para gerar. Tá? Então, assim, eles vão bem. É quase como uma central digamos assim, é quase como uma consultoria online para que as diferentes unidades do governo federal possam montar as suas iniciativas de inovação adequadas com a realidade, obviamente, local. É bem interessante. É uma iniciativa que começou já em 2012
e tem tentado fomentar isso aí. Opa. Bom, mas acho que está visto. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Essa, então, é uma iniciativa que está vinculada ao governo federal. O objetivo dela é sensibilizar as diferentes unidades do governo federal para a importância da inovação, e eles trabalham da forma de tentar instrumentalizar as diferentes unidades para que elas possam montar os seus programas locais. Locais que eu digo é a unidade do Serviço Federal tal, monta o seu programa interno e eles têm o ferramental para que isso aconteça. É uma iniciativa que vem desde 2012, é uma das iniciativas de maior sucesso aí que a gente tem observado do ponto de vista de inovação. Essa aqui é uma iniciativa do governo federal francês, né, que o objetivo também é esse. O que a gente tem visto, assim, que essas iniciativas de inovação, elas têm começado e têm batido muito na questão de a gente precisa começar o processo num processo de sensibilização e mudança de perspectiva ou mudança de visão em relação à inovação dentro do setor público. Né? Ou seja, eles trabalham muito a questão de como é que eu, entre aspas, trago os diferentes servidores para esse jogo, para dentro da lógica da inovação. Então, muitos deles eles têm trabalhado forte. Eu queria interromper um minutinho só, porque assim, a questão anterior a esse do site da Austrália, eu fiquei com uma dúvida. Claro, em relação à sensibilização, que é o objetivo deles. A sensibilização é feita dentro do serviço público ou na população? Dentro do aquele especificamente é dentro do serviço público. A gente vai ver outras iniciativas que trabalham muito mais a lógica de trazer a população para dentro do processo de inovação do serviço público. Então, tem uma iniciativa de São Francisco que é justamente isso. Como é que eu aproveito a população para ela criar comigo o serviço público que eu entendo que ela entende que deveria ser. Mas aquele ali especificamente, na Austrália é só... Na Austrália, ele é voltado para o servidor público. Não, obrigado. Né? Vamos falar, vai vir aqui na sequência um que é bem nessa lógica, a gente tem outros também, uma iniciativa mundial que se chama GovJam, que é como se fosse uma maratona, uma hackathon voltada para a inovação no setor público, mas essa ali especificamente é para o servidor público. Essa também é voltada para o servidor público, governo federal francês, e elas giram nessa lógica de preciso primeiro sensibilizar, preciso instrumentalizar para que realmente a coisa comece a acontecer, né? Mas o primeiro passo eu preciso mudar, eu preciso colocar essa mentalidade da importância da inovação no maior número de pessoas dentro do serviço público. Para quê? Para aumentar a probabilidade de ter boas coisas sendo desenvolvidas. É quase como uma questão matemática, né? Na medida que a gente tiver mais gente jogando no nosso time, a gente aumenta a probabilidade de ter mais coisas boas acontecendo. Então, esse é um pouquinho da lógica que esses programas têm utilizado. Deixa eu abrir aqui para a gente pular para o site. Então, o que eles têm feito? Eles têm feito eventos, né, que é aquela lógica, o entendimento a gente precisa começar sensibilizando. Então, a sensibilização ela se dá de diferentes formas, né, através de eventos, através da comunicação interna, através de campanhas. Eles têm usado também muito a questão de campanhas pontuais para um determinado desafio e a partir daí rodado essas campanhas internamente. E metodologia. Se vocês depois olharem com detalhe, ou tiverem interesse em entrar em alguns deles, o que eles trazem e tentam trazer é uma lógica de uma metodologia ou algum processo, um passo a passo que possa, de alguma maneira, tentar ajudar nessa caminhada da identificação do insight, da identificação da ideia, do desenvolvimento dessa ideia com potencial inovador e, obviamente, tudo isso dentro da lógica e dos processos requeridos para o setor público. Vamos voltar ali. Essa é uma iniciativa já aqui na América do Sul, do governo chileno. Essa iniciativa ela foi lançada
agora faz um mês e meio atrás, e ela realmente está numa fase bem embrionária, e eles trabalharam com uma lógica já um pouquinho diferente daquela outra ali. Aquelas outras duas que a gente viu ali, era uma lógica mais de democrática, né? Naquela lógica de quanto mais gente, maior a probabilidade. Essa iniciativa aqui, e tem outras que estão nessa mesma linha, que é a ideia de laboratório. Né? Então, assim, eu vou criar uma iniciativa específica para testar, como se fosse pensando numa lógica de laboratório de P&D, se a gente pode assim dizer, tentando fazer essa analogia, mas eu vou criar um laboratório que vai testar as novas iniciativas, os projetos com caráter inovador dentro do serviço público. E aí, uma vez testado, validado, retiradas incertezas, eu levo esse projeto especificamente para o resto da organização. Então, assim, aqui a ideia aqui eu não estou trabalhando especificamente a questão democrática da inovação do serviço público. Aqui eu estou trabalhando projetos. Esse é o laboratório de projetos de inovação dentro do setor público, que é um pouquinho diferente a abordagem. Percebe? O outro vamos tentar espalhar a cultura para que, a partir da cultura espalhada, os projetos acabam surgindo e sendo conduzidos em cada área. Aqui a lógica é um pouquinho diferente. A lógica é a seguinte, vamos determinar um espaço específico para que projetos de inovação ocorram e aí eu rodo os pilotos ali dentro. É uma abordagem um pouquinho diferente. Vamos lá. Esse aqui que eu comentei, que é a iniciativa de São Francisco. Essa é uma iniciativa do governo municipal. Vou mostrar aqui para vocês. E tem diferentes... eles têm diferentes projetos dentro digamos assim, do escritório de inovação cívica, que eles chamaram, né? Um deles, que é o que ele chama Improve São Francisco, ele é voltado especificamente para esse link entre sociedade e governo e o governo, aqui no caso o governo municipal. Como é que a sociedade me ajuda a desenvolver os serviços que ela entende, ou melhorar os serviços aqui especificamente, né? A melhorar os serviços que hoje são prestados dentro pela prefeitura municipal. E então, assim, aqui eles estão, o que eles estão querendo é buscar dos cidadãos da cidade as melhorias ou os projetos de inovação, e aí a gente pode ter uma graduação bastante distinta assim entre pequenas coisas, e aqui roda projetos assim, desde mudar o sistema de lavar os carros da prefeitura, que vai trazer uma redução de consumo de água para a cidade. Né? Então, o cidadão entrou lá com um novo sistema de lavar, por que não lava o carro com o sistema tal, vai trazer uma redução de consumo de água, vai trazer um ganho tal, do ponto de vista de custo também. Então, roda desde essas coisas até projetos de novos serviços ou mudanças mais significativas no serviço que a prefeitura presta para o cidadão. Mas aqui é muito nessa lógica assim, de trabalhar muito mais em rede do que trabalhar num modelo mais fechado. Assim, né? Aqui o cidadão demanda e aí a prefeitura desenvolve os projetos a partir dessa demanda. E aqui tem outras iniciativas que vão mais numa lógica assim, de criar o ecossistema. O que a gente tem percebido muito também, pessoal, é uma coisa que já vem acontecendo no setor privado e a gente tem visto nessas iniciativas do setor público, que é o que a gente chama no setor privado é o corporate venture, né, que é eu aproveitar as diferentes startups, as empresas que desenvolvem novas tecnologias e eu incorporar essas novas tecnologias ou essas empresas, eventualmente, para o meu portfólio, o meu serviço e tal. Eles estão tentando fazer isso, estão fazendo isso, só que voltado para o serviço público, ou seja, poder estar conectando startups ou empresas nascentes de novas tecnologias que têm desenvolvido tecnologia voltado para, né, mais nessa lógica de inovação social, que possa estar alinhado com o serviço que a prefeitura presta. Isso de forma estruturada, né? Então, eles estão querendo incorporar isso, que é uma forma que tanto o setor privado já veio utilizando há algum tempo, né, de poder fazer... a gente tem bastante isso já no setor privado, empresas de telecomunicação têm muito isso, né? A Telefônica tem a Wayra lá, que é só como se fosse uma incubadora da empresa.
Aqui a lógica é semelhante, ou seja, é uma incubadora só que voltada para incubar empresas que desenvolvam serviços ou tecnologias que possam ser utilizadas no setor público. É uma abordagem interessante. E tudo vai nessa linha assim, do que a gente já vem há bastante tempo falando, da inovação aberta, de poder estar co-criando junto com a sociedade, com o consumidor, ou com, seja lá com quem for, tudo vai nessa linha assim, de poder a gente entender que hoje a empresa já não tem todas as respostas internalizadas, ou não consegue ter todas as respostas internalizadas, e que de alguma maneira isso aí vai somando. Vamos voltar ali para a apresentação. Bom, essa é uma iniciativa do governo da África do Sul. Ela é uma iniciativa muito parecida com aquela da Austrália. Está aqui para vocês. Ela visa fomentar a inovação do setor público, voltado especificamente para a criação da cultura de inovação dentro das diferentes unidades do governo federal. E aqui também eles têm muito a questão de knowledge, de poder compartilhar o conhecimento, compartilhar as metodologias com o servidor, e também tem trabalhado bem a questão da sensibilização. E outra questão que eles têm feito bastante é compartilhar também conhecimentos e desenvolvimentos. Eu acho que essa é uma lacuna também que eles têm observado, assim, muitas vezes boas soluções dentro do serviço público, elas já foram desenvolvidas, mas elas foram desenvolvidas localmente, regionalmente, e elas não foram muitas vezes compartilhadas. E aí se acaba de alguma maneira, como muitas vezes eu tenho diferentes unidades, e eu tenho geograficamente espalhado unidades, eu tenho essas soluções desenvolvidas, mas muitas vezes eu não tenho esse conhecimento compartilhado. E essas iniciativas, elas têm se preocupado bastante nisso, de poder, de alguma maneira, compartilhar isso também. Então, eles trabalham muito a questão que é um item do ponto de vista de motivação para a inovação, que é a questão da celebração também e do reconhecimento de quem está fazendo diferente, quem está fazendo a inovação de forma mais significativa, E esses programas, de alguma maneira, também tentam trabalhar isso, de como é que eu exponho pessoas que têm feito coisas diferentes do ponto de vista de exposição de imagem, de poder reconhecer de alguma maneira isso, da pessoa ou as unidades que têm feito. Então aqui eles trabalham tanto do ponto de vista individual, times e departamentos, de poder trazer esse reconhecimento que muitas vezes é uma motivação intrínseca que faz com que as pessoas se envolvam com o tema, Vamos lá. Bom, essa aqui é uma iniciativa do governo federal do Reino Unido, e foi assim, esse aqui eles começaram, o que eles perceberam? Bom, tem aquele tema ali que a gente falou, a sociedade está mudando, o nosso, entre aspas aqui, o cidadão, ele está demandando coisas novas, e para a gente ser assertivo no nosso processo de inovação, no nosso programa de inovação, a gente precisa estar entendendo essas diferentes realidades, essas diferentes demandas, para que a gente, a partir daí, possa começar a desenvolver as nossas inovações do serviço. Então, o que eles fizeram? Eles criaram essa unidade aí, que é o Behavior Insights Team. Era uma unidade dentro do governo federal, depois até saiu, quase que um spin-off aqui do governo, mas o objetivo dessa unidade era basicamente mapear e gerar insights para possíveis projetos de inovação em relação à mudança do comportamento. É quase como, pensando assim numa empresa privada, no time de marketing, que ele está lá mapeando quais são os novos comportamentos do consumidor, para a partir daí poder estar desenvolvendo os novos produtos. Pensando aqui na analogia, é o seguinte, essa unidade aqui, ela é especificamente para monitorar o comportamento do usuário, do cidadão, e a partir dessa identificação de mudanças de comportamento, poder alimentar o processo de inovação interno. Então, assim, aqui é o começo de tudo.
é o que eles chamaram aqui da unidade de insights. É uma divisão voltada exclusivamente para isso. E, vê, hoje é um time aqui de 32 pessoas. E é legal assim, ó, que tanto do ponto de vista de geração de nó, mas também eles têm olhado a questão de custo também, de que maneira eu consigo prestar um serviço mais direcionado às necessidades dele e que eventualmente até possa trabalhar a questão de custo do governo. Bom, aqui a gente cai já numa outra categoria, que é aquela categoria que eu falei para vocês, que são organizações não governamentais que têm fomentado a inovação do setor público. Aqueles ali que eu até então mostrei, eles eram unidades dentro dos governos que estavam fazendo esse movimento de dentro para fora, digamos assim. Esse aqui é quase que uma iniciativa que está tentando de fora para dentro tentar fomentar a inovação. Então essa é uma iniciativa na França, e todas elas, essas ONGs que surgem, de alguma maneira elas surgem conectadas com o governo, porque senão não adianta também, né? Ou seja, pode estar ali querendo fazer alguma coisa, mas não tem esse suporte do ponto de vista político de poder as coisas que ali forem geradas trazer algum tipo de benefício. O que esses aqui eles têm feito? Eles têm feito a utilização de metodologia, especialmente do design thinking que a gente estava falando, né? Tentar trazer ferramental, e aqui eles têm trabalhado muito a questão do design thinking, a questão de design de serviços e tal, voltado especificamente para o serviço público. Então essa aqui é uma ONG que, de alguma maneira, o governo participa aqui digamos assim, do funding do projeto, mas eles tentam buscar outro tipo de recurso para poder desenvolver os projetos. É uma iniciativa bem interessante também. E agora vem a Nesta. A Nesta é o equivalente àquela, só que no Reino Unido. Também a Nesta é a maior ONG assim, do Reino Unido. E eles têm se dedicado aí, desde 2009 a trazer esse tema inovação para dentro do setor público. E aqui, ó, vocês veem, eles fazem... Porque o que acontece, né, pessoal? Muitas vezes existe aquela limitação do ponto de vista que numa empresa privada a gente não tem, que é os incentivos do ponto de vista financeiro. Né? Ou seja, na empresa privada se tem uma maior flexibilidade do ponto de vista de que maneira tu fomenta isso, que tu pode usar questões do ponto de vista financeiro. Eu quero dar lá, a gente tem clientes que dão um percentual da redução de custo que foi gerada com o projeto, o time bota no bolso. Coisas que, quando a gente está falando do setor público, se torna muito mais difícil em função de questões legais. Então, o que muitas vezes tem acontecido? Para poder financiar e fomentar isso, bom, já que a própria organização pública não pode, né, botar no bolso os 10%, ele não pode fazer isso, essas organizações elas têm fomentado esses concursos de inovação pública, e aí elas é que fazem o reconhecimento a partir dos projetos que foram gerados. Então é um pouquinho uma lógica diferente da forma de como é que tu está fomentando. Porque na verdade quem tá... Hoje a gente tem no Brasil que é da Escola de Administração Pública, né? Tem o Prêmio Nacional da Inovação lá. Esse ano eu acho que é uma viagem, eu não sei se é para São Francisco, é para Londres e tal, que se faz uma viagem de estudos e tudo mais, que pode ser viabilizado e muito mais fácil quando é uma ONG do que quando você tem que trabalhar dentro da própria organização e fazer esse tipo de benefício. Mas assim, a lógica aqui é o seguinte, né, pessoal, é fomentar metodologia e poder, de alguma maneira, tentar fazer com que os projetos de maior grau assim, de ruptura aconteçam rodando dentro de uma lógica assim, de uma incubadora. Né? Eu acho que isso é muitas vezes uma dificuldade que a gente percebeu assim, que o projeto com maior grau de ruptura ele tem o maior grau de incerteza, e o projeto com maior grau de incerteza
ele requer assim difícil usar a palavra, mas assim, ele requer, né, uma coragem de botar a caneta de diferentes níveis, né, que às vezes a gente não consegue ter isso. Né? Assim, porra, mas isso aqui, cara, depois, como é que eu vou prestar conta que esse negócio... Né? Então, o que essas unidades elas têm tentado fazer? Elas têm tentado tirar um pouquinho da lógica de tomada de decisão e racionalidade tradicional para dentro dessas unidades, que muitas vezes conseguem viabilizar isso fazendo o quê? Fazendo com que esses projetos de maior grau de ruptura rodem fora. Eu digo fora, rodem dentro de uma ONG que depois vai poder, obviamente, trazer para dentro. Então, assim, é um pouquinho a forma como, de alguma maneira, esses projetos eles têm tentado romper digamos assim, a burocracia ou o modelo, né, de tomada de decisão que a gente tem dentro do setor público. Esse aqui, deixa eu ver se esse vídeo aqui é legal até, ver se vai rodar. Eu acho que aqui a gente vai ter que atualizar aqui a internet. Bom, mas não tem problema, depois a gente passa se precisar. Eu só precisava colocar a internet ali, dar aquela atualizada no... para botar na rede. Bom, enquanto a gente vai atualizando, isso aqui é uma iniciativa da Bloomberg Philanthropy, que é uma ONG também que, entre outras coisas, visa fomentar a modernização do serviço público e tentar resolver problemas das diferentes cidades nos Estados Unidos. O que eles criaram, pessoal? Eles criaram uma metodologia também voltada no sentido de desenvolver serviços para o serviço público. Eles escolheram diferentes cidades, para cada uma das cidades se elencou um tema, qual é que é o grande desafio da cidade tal. Daí uma cidade era a questão da violência, a outra cidade era a questão do ponto de vista de desenvolvimento econômico, a outra cidade tinha... Cada uma delas tinha os seus desafios. E aí o que a Bloomberg fez? Ela, além de dar o funding, ela deu a metodologia e acompanhou o desenvolvimento do projeto. Conseguimos ali, já? A gente vai... Não, depois, tranquilo. Depois a gente passa esse vídeo aqui, não tem problema. Depois a gente passa aqui, dá pra ver legal. Aqui, o que eles fizeram? É quase como uma força-tarefa de uma ONG voltada a ajudar diferentes cidades. Aqui se fez um piloto com 5 cidades. Aqui é só o caso de Nova Orleans, mas se fez um piloto com 5 cidades. Para cada uma dessas cidades, a ONG ela aportou recursos, aportou metodologia e aportou time também para poder fazer isso, que a gente estava conversando ali no início também, que muitas vezes os projetos de inovação eles não acontecem. Por quê? Porque eu não tenho time, eu não tenho recurso humano disponível para poder alocar naqueles projetos. Né? Porque o que acontece? Todo mundo tem um conjunto de coisas para fazer que não tem tempo sobrando, de maneira geral. E aí, os projetos de inovação normalmente são o quê? São projetos, ele é o adicional, ele é o extra, né? Ele é o que compõe digamos assim, o portfólio de projetos extraordinários, dá para se dizer assim. E aí uma limitação que muitas vezes se tem como é que eu vou tirar o fulano ou a fulana da posição tal, que vai deixar de acontecer alguma coisa, alguém vai ter que fazer no lugar, para ele tocar o projeto de inovação. Então, assim, o que eles tentaram de alguma maneira, além de aportar isso, também aportar pessoas que pudessem, de alguma maneira, estar apoiando no desenvolvimento do projeto.
Bom, aqui é uma iniciativa do governo de Singapura, bem nessa lógica também de que eles chamaram ali do PS21, que é o Public Service do século XXI, especificamente com o objetivo de modernizar a administração pública. E, ou seja, já é uma iniciativa desde 95, com 43 pessoas, time dedicado a fazer esse trabalho de modernização do setor público. E, obviamente, aqui envolve, né, um canal de sugestão dos servidores. Então, tem toda uma metodologia que também está por trás. Olha aqui, ó, 520 mil sugestões que foram geradas. E aí, né, provavelmente, dentro dessas 520 tem muita coisa ruim e, eventualmente, deve ter muita coisa boa também, né? E aqui, pessoal, é uma iniciativa da Coreia, que também vem nessa lógica, e aqui eles estão muito também naquela lógica de trazer a população para, aqui, ó, que é o que eles chamam aqui, ó, Citizen-led Innovation, que é o cidadão demandando ou o cidadão nos ajudando a construir os serviços que a cidade, aqui no caso, deveria oferecer. Então, assim, pessoal, aqui eu fiz um apanhado, tem muito mais aqui, se a gente quiser levantar, tem várias outras iniciativas, a gente tem o do iGov de São Paulo, que eu nem trouxe porque eu acho que vocês já conhecem bem, não, acho que não precisa falar, mas o que a gente percebeu, assim, a partir de estudar essas diferentes iniciativas, a gente partiu para uma lógica de, vamos tentar construir, então, esse modelo que são as coisas comuns que aparecem, de maneira geral, nos diferentes programas que vale a pena a gente tentar consolidar e quase como uma lista de coisas para acontecer. Esse aqui é o modelo que a gente desenvolveu e usa no setor privado, e esse é o modelo que a gente propôs para o setor público. E, bom, vou passar cada uma dessas 8 dimensões, mas a abordagem, a principal questão é que a abordagem que a gente usa aqui é diferente daqui, né, tanto do ponto de vista de práticas e tal, mas também como métricas ou ferramentas que a gente possa utilizar. Acho que vale a pena enxergar isso. Bom, a gente já falou disso, mas assim, como pano de fundo, as principais diferenças que a gente tem hoje é a questão dos interessados, né, aqui é a sociedade, não é o consumidor, então a gente precisa ter, eu acho que essa é uma perspectiva importante quando a gente desenvolve o projeto, né, o projeto ele tem um determinado fim que é muito distinto, né, do projeto de uma empresa privada, que normalmente está relacionado com maximizar o resultado, que está do ponto de vista de maximizar o retorno, e aqui no fundo, acho que o benefício ele é muito diferente disso aí, né? Então, assim, aqui nós não estamos querendo, de maneira geral, ter a maior margem possível, né? Na verdade, o que a gente está querendo aqui é o maior benefício, a maior qualidade naquilo que a gente está entregando. E uma coisa assim, pessoal, que eu acho que é um outro tema importante, que é a questão do ineditismo. A literatura, ela trabalha bastante isso aqui, que é a forma como classifica as inovações. Eles classificam a inovação como a inovação criada e a inovação adotada, diferentemente do setor privado. Porque o que acontece, pessoal? De maneira geral, e tem vários segmentos do setor público no qual não existe essa questão da globalização, da concorrência, o que o cara está fazendo lá em São Paulo, eu preciso fazer antes do cara de São Paulo porque, né, o consumidor está enxergando lá. Em diferentes partes do setor público não existe essa questão assim do eu preciso ser o inédito mundial para que eu tenha a vantagem competitiva sustentável, que é, digamos assim, a nomenclatura da estratégia do setor privado. Aqui, muitas vezes, eu não tenho isso. Eu preciso ter o grau de ineditismo em relação à proposta vigente regionalmente, ou seja lá qual for, no município, porque não existe esse grau de comparação. O que acontece? Então, a literatura aponta que, muitas vezes, a inovação dentro do setor público, ou a maior parte dos projetos de inovação do setor público, é o que eles chamam de inovações adotadas, que são o quê? Que são iniciativas que eventualmente já foram desenvolvidas em outras partes do mundo,
que o setor público, obviamente, contextualiza e desenvolve para trazer o benefício dentro da realidade local. E o que o estudo aponta é que é isso, que seja que, pensando numa lógica de portfólio, muito mais se faz inovações adotadas, né? Porque o que acontece? Normalmente no setor público eu não tenho o P&D clássico, que eu chamo assim, ou seja, eu não faço pesquisa básica aqui. O setor público, de maneira geral, não faz pesquisa básica, né? Pô, eu vou fazer aqui, eu desenvolver o novo chip que vai incorporar o nosso não sei o que e tal. A gente não faz isso. O que a gente faz? A gente normalmente precisa conectar diferentes tecnologias ou conectar diferentes situações que são desenvolvidas e poder incorporar isso de forma assertiva para o nosso público, evidentemente. Então a literatura fala que, pô, de maneira geral, dentro do setor público se faz muito mais inovações que eles chamam de adotadas do que eles chamam de inovações criadas, que são coisas realmente inéditas, mas que, numa lógica de portfólio, essas duas coisas elas podem caminhar junto. Mas o que tem se feito assim, aqui, o grau de ineditismo ele é relativo. Vocês percebem assim que, pô, se o cara, vou pegar, o cara fez lá em Nova York o modelo da vidraça quebrada, não sei o quê, pô, trazer isso para dentro de uma realidade, por exemplo, brasileira, pode ser uma inovação. E por quê? Porque ela vai cumprir o que a inovação busca, que é poder trazer algum benefício com algo que antes não existia. Vocês percebem que, então, assim, aqui surge o quê? Surge a importância dessa questão de tu poder ter a inteligência, que no setor privado a gente chama ali da inteligência de marketing. Tu precisa ter isso de alguma maneira incorporado. Por quê? Porque a maioria dos projetos vão trabalhar muito mais nessa lógica da inovação adotada. Bom, aqui uma diferença que a gente já comentou, né, o processo de tomada de decisão e tomada de risco, ele é bem distinto, né, dependendo, obviamente, da liderança, ele é bem distinto do setor público para o privado, em função de todas aquelas coisas ali que a gente falou, de questão eu boto minha caneta aqui, na verdade depois eu vou ser fiscalizado pelo determinado setor lá, que vai questionar porque eu autorizei um projeto que não tinha um output certo, líquido e garantido, que seria daquela forma. Então, assim, acho que isso também é uma coisa, pensando do ponto de vista de projeto. E a questão de visão de longo prazo, que a gente até já falou. O que a gente percebeu na literatura é que tem muito assim que bons projetos que demandam maior tempo de desenvolvimento, muitas vezes eles não ocorrem porque tem a questão, né, precisa acontecer até o fim do meu mandato. Né? E aí o que acontece? Tem alguns projetos, especialmente aqueles que têm maior grau de incerteza e demandam um desenvolvimento né? Tem projetos que demandam mais e menos tempo. Projetos mais simples a gente resolve rapidamente, mas tem outros que demandam o processo de desenvolvimento maior. E aí acaba muitas vezes não acontecendo. Bom, vamos tentar então rapidamente, pessoal, eu vou girar aqui o modelo. A questão da liderança política e liderança técnica, isso já foi bastante estudado. A gente encontrou bastante literatura nesse sentido de como esses dois elementos eles são importantes e eles se complementam e eles precisam estar mobilizados pro tema inovação para que realmente ela aconteça dentro do setor público. E aí vai desde do ponto de vista aqui de visão da importância desse tema para dentro do setor público, né? Todas aquelas iniciativas ali, elas são suportadas, obviamente, pela liderança política para que ela realmente aconteça de fato. Por quê? Porque ela vai demandar muitas vezes recursos, vai demandar esforço pro tema, vai demandar mexer em situações que muitas vezes estão estabelecidas, então a gente tem um tema importante. Mas o que a literatura ela aponta é o seguinte, que é o como a liderança, que eles chamam de liderança técnica, quem faz realmente a inovação acontecer e é o agente de mudança é a liderança técnica. E aí isso também surge um insight como é importante trabalhar dentro do setor público as lideranças técnicas para que elas realmente estejam suportando essa atividade de inovação no dia a dia. Né? Tentando traçar um paralelo, esse artigo aqui ele é bem interessante, porque ele faz um apanhado de maneira geral da literatura relacionada à inovação pública, mas
Entre outras coisas que eles têm, inclusive tem um artigo específico, que é esse aqui, ele faz um estudo comparativo estatístico do impacto que a liderança técnica tem na capacidade de promover um ambiente favorável para a inovação. E é assim, quando a liderança técnica está alinhada com o tema, a inovação ela tem estatisticamente muito mais probabilidade de acontecer do que quando não comprou a ideia. Ou seja, é aquela lógica do é mais top-down do ponto de vista de suporte do que bottom-up, né? De tentar, pô, eu vou fazer no meu setor isoladamente aqui, ou vamos reunir. Isso dificilmente vai acontecer, né? Bom, aí, pessoal, vocês viram que tem diferentes abordagens em relação àqueles diferentes programas ali. Que é o tema da governança, né? Onde é que a inovação vai rodar dentro do setor público? O que a gente tem visto? Que tem basicamente 4 abordagens que se têm utilizado e muitas vezes se tem combinado mais de uma dentro da mesma unidade. A lógica do que eu chamei aqui do P&D é a inovação rodando dentro de um setor ou dentro de uma seção ou dentro de uma unidade do setor público no qual os projetos de inovação, as pessoas estão pensando em inovação nessa área. Ó, essa aqui é a área de inovação do tal. Que, traçando ali o paralelo na empresa privada, seria assim, ó, a nossa área de P&D, a nossa área de inovação. Hoje, muitas empresas privadas já tem isso. É uma abordagem que se tem, né? E muitas vezes assim, né, pessoal, o que vai definir o modelo é o tipo de projeto que a gente está querendo desenvolver. Acho que essa é uma perspectiva importante, assim, ó. Qual é a natureza do projeto que eu quero desenvolver? Um outro modelo é o modelo participativo. A gente viu ali vários que tinham essa abordagem do modelo participativo, que é a inovação mais democrática. Pô, todo mundo tem a capacidade de inovar, todo mundo pode participar, todo mundo pode dar ideia, todo mundo pode desenvolver no seu, entre aspas, tempo livre, os projetos. Isso é uma abordagem que demanda... Porque assim, qual que é a principal... eu vou mais para esse lado, para cá, ou eu vou mais para esse lado, ou eu fico com os dois? Isso vai depender do quê? Vai depender de que tipo de projeto de inovação que tu quer. Porque se eu quiser projetos de maior grau de ruptura, com maior grau de intensidade, com maior grau de novidade, maior grau de envolvimento, se eu deixar eles rodarem dentro desse modelo, o que vai acontecer? Esse modelo aqui é o cara gera e toca o projeto no tempo livre. Quando é que vai ficar pronto esse projeto aqui? Nunca, né? Porque se é um projeto que demanda envolvimento, né? Demanda uma busca por validação de coisas novas, esse modelo aqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque é assim, criei um modelo para o cara tocar, tu pensa no teu tempo livre em coisas novas, tu executa no tempo livre coisas novas. Isso funciona quando eu quero fazer pequenas coisas ao longo do meu tempo livre. Né? Ou seja, eu faço pequenas melhorias, eu faço pequenos ajustes quando esse modelo. Enquanto que esse aqui é um modelo que permite, bom, aqui, tanto esse quanto esse aqui. Esse aqui, só para explicar, porque já vai mais nessa lógica aqui, é um modelo para o projeto. É mais ou menos naquela lógica ali do vídeo ali que ia mostrar da Bloomberg, que é o seguinte, que é, eu tenho desafios específicos e aí eu monto times específicos para desenvolver os projetos de inovação, que podem ser times ad hoc de qualquer natureza. Essa é uma abordagem também, que é, bom, aqui eu aloco pessoas, aí eu vou alocar tempo, eu vou alocar recurso, que vão desenvolver algo com começo, meio e fim, a partir de um desafio específico que foi identificado como importante. E esse é um modelo, pessoal, que também é complementar. Assim, o que a gente vê é que esses modelos eles são complementares e a gente tem, especialmente em várias unidades que acabam usando mais de um. Aí, eu uso o RED. Qual que é a ideia do RED? O RED é naquela lógica de o pessoal de fora me ajudando no processo de inovação, fazendo partes do meu processo de inovação, que pode ser a ideação, que pode ser o desenvolvimento do projeto, quando eu estou trabalhando com a universidade, pode ser uma startup desenvolvendo o projeto
ou parte do projeto, ou desenvolvendo comigo parte do meu projeto de inovação. Então, eu posso usar esses diferentes modelos de forma complementar. O que eu só preciso ter clareza é o que eu estou esperando com cada um deles. Né? Porque eu não posso querer, pô, esse daí aqui é o projeto, eu tenho uma área de P&D que fica executando poucas pequenas coisinhas incrementais que, pô, de repente, aqui ele funcionaria melhor. Até eu conseguiria ter mais braços para funcionar. Eu só preciso ter essa clareza que aonde que a inovação ela vai rodar, ela pode rodar em diferentes unidades. E eu só preciso ter a expectativa dos outputs, eles vão ser diferentes, né? Bom, aí vai a questão da parte de estratégia, né? Esse também é uma questão comum, assim, que a gente viu em vários dos programas, que era o que a gente está esperando e com essas iniciativas de inovação e os diferentes tipos de inovação que ela pode acontecer dentro do setor público. A gente aqui elencou pelo menos 8 tipos de inovação que vão desde o ponto de vista do serviço que a gente oferta, né, que pode ser um novo serviço, né, um serviço inédito que antes não existia, a gente passa a começar a ofertar, que pode estar relacionado a desempenho, ou seja, mudanças do ponto de vista de desempenho, da forma como eu estou entregando, é mais rápido, melhor, com melhor qualidade, né? E do ponto de vista de canal, que é a forma como eu estou entregando, eventualmente, serviços já existentes. E aí, dentro do serviço público, também a gente tem visto alguns movimentos aí de digitaliza determinada coisa, muda do canal tal, é a unidade móvel que vai para não sei onde e tal. Então, assim, uma das possibilidades é a questão serviço. Outra está relacionada, obviamente, à questão do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de gestão. E aí a gente tem também uma porrada de coisas que podem ser desenvolvidas dentro do serviço público. Tem uma outra fonte de possíveis inovações que estão relacionadas a processos. E aí, então, vão desde questões tecnológicas, busca de projetos para redução de custo e forma de comunicação. E acho que essa é uma característica bem específica aqui do setor público, que é o seguinte, muitas vezes o desafio está na mudança do comportamento do usuário, né? E uma parte dos projetos que são caracterizados dentro do serviço público estão relacionados à forma como tu consegue mobilizar a sociedade ou o usuário a ter esse novo comportamento ou a usar de determinada forma as coisas que têm sido desenvolvidas, né? Então, é uma coisa bem específica do serviço público, né? De como é que eu trabalho o comportamento do usuário, e isso a gente tem diferentes formas de poder fazer esse, a gente chama do engajamento ou dessa mudança cultural do nosso, entre aspas, aqui, o consumidor. E, obviamente, a gente tem aqui, específico para algumas unidades do setor público, é o que chama das inovações na dimensão regulatória, né? Que aí são programas ou políticas públicas que possam, obviamente, ser novas dentro do contexto do setor público e que causem algum tipo de benefício, seja do ponto de vista de bem-estar, meio ambiente ou do ponto de vista econômico, né? Então, assim, acho que um tema importante aqui é poder enxergar essas diferentes possibilidades e, eventualmente, elencar prioridades dentro da lógica até de cada um, porque o interessante é o seguinte, né, pessoal? Eu posso ter prioridades e tipos de projetos rodando nessas diferentes caixinhas, dependendo da natureza dele. Eu quero projetos de natureza tecnológica, eu posso rodar dentro de um tipo de caixinha. Bom, eu quero projetos do ponto de vista de novos serviços, eu posso rodar num outro modelo de governança. Então, tipos e temas também, o que a gente tem visto ali naquelas iniciativas do setor público, assim, que são temas também que se elegem como temas prioritários dentro de uma realidade das unidades locais, que é onde é que estão os principais desafios do ponto de vista da gestão pública, e a partir daí tentar focar o esforço na resolução desses principais desafios. Então, acho que esse direcionamento estratégico é um tema importante, essa reflexão a se fazer. Um outro
uma outra parte do modelo é a definição do processo. E aqui eu acho que o que a gente tem visto com bastante intensidade é essa incorporação do Design Thinking. Acho que vocês já tiveram bastante contato com esse tema também e usam aqui também isso, né? De tentar incorporar, e vocês lembram que eu falei daquele Behavior Insight Team? No fundo, o Behavior Insight Team é basicamente tentar qualificar essa entrada aqui para que o desenvolvimento posterior seja a melhor forma possível. Ontem foi divulgada uma pesquisa que é o Global Innovation 1000, que é feito pela Strategy, eles estudam os 1000 maiores investimentos em inovação no mundo. É de empresa privada, mas assim, um dos principais achados desse relatório foi que as empresas que conseguem melhor ter os outputs aqui dos resultados relacionados ao processo de inovação são aquelas que trabalham com a lógica do customer need, que é o seguinte, que é poder identificar de forma adequada qual é realmente o comportamento que o consumidor está fazendo para a partir daí poder ter os insights para desenvolver o projeto. Então, essas são as empresas que conseguem ser excelentes digamos assim, nesse desafio de entendimento do comportamento do usuário, são aquelas que estão conseguindo ter os melhores, entre aspas, resultados. Então, acho que e a gente vê, né, pessoal, tem cada uma daquelas que eu apresentei para vocês, cada um daqueles cases, eles trabalham sempre calcado numa lógica de metodologia e ferramental para suportar cada uma delas. Hoje a gente tem bastante ferramenta para isso. Mas é importante ter um processo que possa também, obviamente, ser contextualizado com a lógica da realidade daquela área do serviço público que faça sentido, né? Daqui a pouco, senão a gente vai ter algum tipo de dificuldade. Um outro tema importante que a gente viu de forma geral lá nas diferentes iniciativas é a questão da gestão do conhecimento. De como é que eu internalizo essas questões, de como é que eu socializo isso, de que maneira eu consigo fazer com que aquelas boas práticas elas também possam ser espalhadas, porque esse é um ponto, né, pessoal? A gente viu ali a inovação, aquele chamam ali de inovação adotada, ela está muito focada da minha capacidade de poder fazer uma boa gestão do conhecimento para que ela realmente se potencialize dentro da organização. Então a gente vê várias daquelas iniciativas trabalhando de forma bem estruturada a questão de gestão do conhecimento. A IGOV está fazendo isso muito bem, né? Então acho que esse é um tema importante. Eu sei que vocês fazem muito bem aqui também. É bem interessante mesmo. Aqui, tu vê, eles têm uma iniciativa especificamente para poder levantar essas boas práticas para depois compartilhar com o resto da rede. Bom, aí, né, pessoal, vem um tema que talvez é o tema mais desafiador nessa questão toda, que trata da cultura de inovação. Obviamente que não existe a bala de prata lá que faz isso que o pessoal, pro outro dia ele chega, né? A gente sabe que não é assim, que é um trabalho de diferentes sinais que vai se dando no sentido de diferentes fragmentos que a gente vai tentando colocar no quebra-cabeça que começa a trazer mais gente para o time. O que assim, de maneira geral, né, pessoal, esses programas trabalham questão do reconhecimento, comunicação interna forte, trabalho de sensibilização e capacitação das pessoas para o tema inovação, tudo voltado para o tema inovação, eventos, né, a própria iniciativa o Inova Day de São Paulo é isso aqui, né, ou seja, é de eu tentar ficar martelando o que a gente está fazendo aqui, no fundo, de alguma maneira é isso, né, pessoal, de ter essa continuidade do tema para que realmente não é um lance que é isolado um dia do ano que os caras falam, mas no fundo vai acontecendo ao longo do ano. O que muitos têm feito, assim,
a gente até comentou, né, de tentar trabalhar com a lógica de piloto e tentar trabalhar com essa lógica da incubadora, né, que eu acho que essa é uma mudança mais de perspectiva, assim, de como é que a gente enxerga as coisas, de, pô, esse é o piloto, vamos tentar rodar o piloto da iniciativa. E essa é uma coisa que muitos deles têm usado, esse aqui da África do Sul, e também estabelecido a lógica de metas e objetivos relacionados à inovação, que é um pouquinho assim de tentar vincular esse tema como sendo um tema importante, assim como todos os outros indicadores que a gente tem no dia a dia ali, tentar de alguma maneira também vincular, a inovação também tem que acontecer. E a gente sabe que muitas vezes a gente se mobiliza. Eu sempre uso uma analogia do cair na prova, né? Ou seja, a gente acaba estudando o que cai na prova, né? E quando a gente estava no colégio, a gente sempre fazia isso, né? A gente queria saber, o senhor vai cair na prova? Se cair na prova, eu presto atenção e eu estudo. Se não cair, beleza, isso aí não é importante, fica frio, né? Então, no fundo, no trabalho, de alguma maneira, a gente também faz isso, né? De forma até inconsciente, que a gente acaba estudando o que cai na prova. A gente acaba se mobilizando para as coisas que caem na prova. E a gente tem visto que aquelas iniciativas elas também têm vinculado a isso. E assim, né, pessoal, hoje métricas e ferramentas é de ter esses indicadores, várias ferramentas, a gente estava comentando ali de usar o ferramental e aí o design thinking, né, a mapa da jornada do consumidor, a gente tem um canvas de inovação de serviço, a gente tem hoje uma porrada de ferramentas que são aplicadas dentro da realidade do serviço público e que podem ser uma forma de tentar também tangibilizar o tema e os momentos, né? Acho que todos conhecem lá o Canvas do modelo de negócio, que talvez nos últimos anos tem sido assim a ferramenta que mais fez sucesso dentro da área de gestão. Por quê? Porque o cara conseguiu traduzir um conceito que é um conceito difícil de tu explicar, que é o modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio? Era um tema que, mas eu me lembro assim, quando eu estudava no início lá de administração, os caras falavam do modelo de negócio da Dell, mas o que é modelo de negócio? Então, e a forma como tu entrega? Não, mas pode ser outras coisas. Então, assim, o que o cara conseguiu fazer de mais valioso foi tentar, e ele conseguiu traduzir um tema que é um tema meio abstrato numa ferramenta que tem 9 dimensões, que os quadradinhos tu vai preenchendo, que isso aqui é o modelo de negócio, numa ferramenta. Então, o cara, no fundo, ele conseguiu fazer de forma gráfica uma coisa que podia escrever um livro e o cara ali, no final, ainda não tinha muita certeza do que era. Ele fez numa folha. Um outro tema importante é a questão da conexão com o que eu chamei ali dos stakeholders, que vai desde da sociedade até as outras partes interessadas, que é isso, de tentar trazer elementos de fora para dentro, né? De uma lógica de a inovação ela não é mais um modelo fechado, no qual a gente fica aqui na sala, só sai quando a gente tiver a solução definida, pronta e resolvida. E aí, né, hoje não funciona mais assim. Hoje, que essas iniciativas, várias delas têm tentado fazer é incorporar essa visão de fora para dentro do processo de inovação. Essa é uma iniciativa bem legal, que ela acontece uma vez por ano. Eles pegaram a inspiração naquelas Startup Weekend, nas hackathons, que muito tem se feito no setor privado, especialmente em empresas de tecnologia, e eles criaram a Hackathon ou a Startup Weekend voltada especificamente para o serviço público, a inovação no serviço público. E esse aqui é uma iniciativa, depois vocês tiverem curiosidade, ela acontece uma vez por ano. O último ano ela aconteceu em, se não me engano, em uns 20, 25 países no mundo inteiro. A gente, quem sabe, vai fazer o ano que vem aqui. A gente está conversando para tentar rodar isso aqui no Brasil também. E não teve no Brasil, teve em 25 países, não teve no Brasil. Mas a lógica é essa, né, pessoal? É mobilizar diferentes pessoas e startups para que elas usem a energia que normalmente elas usam para desenvolver algo especificamente normalmente para o setor privado, que é que normalmente é o que atrai mais, porque o cara enxerga ali, ali o cara, eu tenho, né, alguém vai me comprar, porque o Facebook vai vir aqui, vai me comprar, ou o Google vai vir aqui, vai me comprar, e eu vou botar o burro na sombra. Mas a lógica aqui é, vamos gastar essa energia
para poder desenvolver coisas voltadas para o serviço público, né? E, obviamente, para fazer essa coisa funcionar, primeiro tu tem que amarrar com... Né, só tem que combinar com os russos antes, né? Senão os caras passam o final de semana inteiro fazendo as coisas, estão cheios de coisa boa para apresentar, só que tu... vou apresentar para quem, né? Então, obviamente, tu tem que fazer essa amarração e tu tem que ter aquela liderança política envolvida numa coisa dessas, porque senão, né, os caras passaram o final de semana inteiro fazendo a coisa, daí tu não tem para quem apresentar. Então, a lógica é isso, tu amarra, né, no caso aqui nem final de semana, mas tu amarra para que eles usem essa energia toda numa lógica de Lean Startup. Então, tá bem bacana também essa iniciativa, que reforça essa ideia de conexão aí com a sociedade, seja com startups, com universidades e assim por diante. Que mais, pessoal? Eu acho que é isso, dá um tempinho aqui pra gente tem 15 minutos ali para eventualmente bater um papo sobre esses temas, acho que assim, o recado final é que as coisas estão acontecendo. Eu acho que esse é o que nos mobilizou para pensar nisso, de começar a trabalhar especificamente com esse tema e nos dedicar na pesquisa para esse tema, é que começaram a surgir maiores demandas, né, sobre esse tema. Eu acho que esse é uma questão legal, que a coisa está realmente começando a acontecer e ganhar corpo aqui no Brasil. E a gente pode, a partir de outras experiências, também ter alguns aprendizados interessantes, né, de gente que está nessa caminhada. Acho que abrir agora, já se me permitir, para considerações. Alô. Começar eu aqui fazendo pergunta então. Uma das principais dúvidas assim que eu tenho com relação a essas diversas iniciativas aí que tu apresentou, né, é saber como é que o pessoal conseguiu, né, estrutura, pessoas, tempo, dinheiro para se dedicar. Mesmo iniciativas que sejam públicas, né, ou iniciativas que sejam de organizações não governamentais, me parece assim, para que tocar alguns desses projetos aí, o cara tem que se dedicar a tempo integral. O tempo parcial, até isso que você colocou ali, né, ele sempre vai ser escasso e dado assim, o tamanho dessas iniciativas, as propostas apresentadas, tem que haver pessoas em algum lugar que se dediquem a isso de maneira dedicada, que nem você falou. Dentro da área pública eu posso criar uma área de P&D, eu posso criar um grupo de pessoas que vão trabalhar full time com essa parte de inovação. Como fazer isso dentro da área pública? Né, em termos de... isso sem contar a questão de iniciativas dentro de uma empresa, de um órgão, de uma secretaria, e até quando você pensa isso no nível do Estado. Né, como é que eu vou pegar um grupo de pessoas de diversos órgãos, né, onde é que eu vou colocar eles? Né, quem serão essas pessoas? Da onde que eles vão buscar o tempo para se dedicar a iniciativas dessa natureza? Sim. O que a gente tem visto nessas iniciativas é que começa na questão da liderança política, né? Porque o resto vai vir decorrente disso. Eu preciso, você falou, eu preciso de pessoas, eu preciso de dinheiro para tocar os projetos, eu preciso tempo dessas pessoas para elas se envolverem, né? E eu acho que é interessante isso, que muitas dessas iniciativas, tipo aqui, isso aqui vai demandar, é uma decisão institucional, demandou a criação do laboratório de inovação pública, e as pessoas vão trabalhar especificamente no desenvolvimento desses projetos, e vai se alocar pessoas para fazer isso. Tá certo? Quem sabe no futuro isso aqui é um projeto piloto deles. Quem sabe isso aqui no futuro possa ser uma unidade permanente de desenvolvimento de inovações, que tenha um quadro fixo de pessoas, que tenha orçamento específico para isso. Mas assim, o que a gente viu nas iniciativas é que todas elas elas demandam aqui, se for ver, todas elas têm budget. Todas elas aqui, eu até compartilho depois com vocês. Todas elas aqui, elas têm time e têm budget. Time, budget. Time, budget. Por quê? Porque é uma coisa que está institucional. É aquilo que eu estava falando assim, não adianta tentar ser o bottom-up que, cara, tu não vai ter o recurso, tu não vai ter as pessoas para te dedicar para o tema. Então, essas iniciativas todas, elas aqui, elas
por menor que seja o budget, ela tem pessoas alocadas para o tema, que é o que acaba de alguma maneira, seja para fazer a coordenação da iniciativa, seja para fazer realmente a execução do projeto. Esse é um fator chave, eu acho, do sucesso, que é, institucionalmente eu coloquei isso como uma prioridade estratégica seja da unidade, do Estado, do governo federal, seja qual é o âmbito que a gente está falando. E a partir daí eu comecei a trabalhar isso como se fosse uma unidade equivalente a outra, é como se fosse a minha unidade de facilities, como se fosse a minha unidade de recursos humanos, como se fosse... Ela é uma unidade, que eu, a partir daí, vou esperar fazer os desenvolvimentos para buscar os recursos que a gente está... e com os resultados que a gente está esperando. Mas, realmente, se não fizer isso... assim, ó, se vocês pegarem todas aqui, pessoal, é 43 pessoas, 58 pessoas, né? Sempre vai ter essa dobradinha ali, porque senão o que vai acontecer? Senão a gente cai só no modelo assim, cara, façam o que der, no tempo que der, mas não gastem nada. E o que façam, o que não gasta nada. Não, mas façam, né, Zé? Porque de algum momento... É isso aí, né? Mas se virem. Então realmente fica assim, tipo, é a delegação perversa, assim, né? Você, cara, te vira, mas tu não tem recurso, não tem tempo, e nós vamos querer que faça. Scherer, eu queria fazer um comentário, eu acho que até cabe nesse momento aqui, que é a experiência que nós vivenciamos aqui. Em 2007, no planejamento estratégico da empresa, foi traçado um objetivo estratégico de implementar uma cultura de participação dos resultados na empresa. O que se fez? Se criou um projeto estratégico, né, e se montou uma equipe, obviamente, de projeto, que trabalhou 6 meses na construção de um programa. E foi o resultado desse projeto que resultou num programa que a gente tem até hoje, permanente, de participação dos resultados. Então, eu acho que a inovação, ela está mais ou menos por aí. Por quê? Porque o primeiro passo é implementar a cultura. Se tu não tiver a cultura, a sensibilização das pessoas, né, enfim, dentro da empresa, não acredito que tu consiga implantar um projeto que muda o comportamento das pessoas. Eu acho que é por aí, mais ou menos, a experiência, acho que vale a gente contar isso aí. E isso acho que cria um desafio adicional que, né, na mudança dessa cultura, ela demanda consistência, continuidade, né? Porque qualquer empresa que a gente queira, se não tiver a continuidade do tema, não vai acontecer. E o suporte, né? O stakeholder, né? Exatamente. Se não tiver suportado pela cúpula, né, não acontece. Não. Eu acho que a inovação, ela pode se enquadrar num projeto semelhante. Eu acredito. O que assim, porque de alguma maneira tem tentado se contornar isso com essa lógica dos pilotos, da incubadora, né? Ou seja, no começo eu não vou conseguir trazer todo mundo para dentro do tema. Então, o que eu começo fazendo? Eu vou trabalhando em paralelo essa questão da cultura, mas eu vou também trabalhando questões objetivas e projetos específicos dentro como se fosse uma incubadora, no qual eu vou fazendo essa coisa acontecer, porque senão fica aquela história do ovo ou a galinha, mas esse troço existe mesmo aqui dentro ou não existe? Então, tu fica tentando trabalhar as duas coisas em paralelo, que é o que a gente viu bastante ali também nos programas. Tudo bem. Me chamou a atenção nas iniciativas que tu demonstrasse, e elas são todas de caráter nacional ou municipal. Não vi nenhuma de caráter global. Isso talvez seja até um reflexo do que acontece desde 2008, desde a crise de 2008, que levou diversas nações do mundo a tomar medidas protecionistas. Isso acaba implicando em uma certa contrariedade à inovação, ela acaba não contribuindo com a inovação. Nós temos alguma iniciativa global, tipo através da ONU, alguma coisa do gênero? ONU. Eu ia te dizer, a ONU tem uma iniciativa específica para inovação na administração pública. Mas a ONU, no fundo, que ela é uma articuladora muito mais assim do ponto de vista de discussão do que do ponto de vista de ações práticas nos países. Então, anualmente tem um encontro, acho que o último foi na Moldávia, se eu não me engano, coisa assim. Foi Coreia. Foi? Coreia. Nós ganhamos um prêmio da ONU, legal. Serviço Público. Então, mas é assim, ele é o articulador do ponto de vista das discussões. Ele não vai entrar assim, objetivamente, entrar aqui e dizer, vamos fazer isso. Mas se vocês entrarem ali no site da ONU, tem metodologia, tem todo boas práticas da administração pública. Ele talvez seja hoje o grande articulador do tema do ponto de vista mundial. Né? Você tem a experiência do prêmio, né?
Olha só, bem interessante, eu achei sensacional a tua palestra, porque primeiro tu traz o modelo de gestão em 8, né, disciplinas. E o modelo, ele é uma forma, ele dá um recado, que eu acho que é uma grande questão, que eu acho que sempre passa ao largo do serviço público, que a gente discute, que é se inovação é possível no serviço público ou não. Até o último Congresso Nacional de Informática, o CONIP, na abertura foi dito isso para a pessoa que estava organizando o evento, ele disse o seguinte, não há inovação no serviço público. Foi uma frase, era até para polemizar, para gerar o debate, né? E é uma coisa que eu, pessoalmente, me incomoda demais, porque eu não acredito nisso. E eu acho que... só que isto gera um modelo mental de que não se é possível. E daí eu queria um pouco mais além. O quanto a gente justifica o nosso insucesso de não ter inovação pelo fato da gente ser diferente da iniciativa privada. E isso, pessoalmente, é uma coisa que me incomoda demais, porque eu não acredito nisso. Se eu olhar todas as barreiras que tu colocou, ou a maioria delas, elas também existem na iniciativa privada. Tem outras que não estão ali, que também existem, né? Acho que são só contextos diferentes, né? E eu vou daí pode ser que o meu conhecimento não chegue aonde tu tá, mas do que eu conheço, eu vou te dar alguns exemplos assim, ó. Quando a gente diz que não pode medir retorno, dá para medir retorno, sim. Na verdade, nós temos um mestre, que o Stefano é mestre, o mestrado dele foi em cima disso. Como medir o impacto de um novo serviço público, quando eu transformo ele. E tem retorno, sim, pode não ser o ROI, mas existe o retorno social, eu tenho como medir. Então, essa é a primeira questão que eu pessoalmente não concordo. Outra coisa que eu não concordo, que aqueles modelos de governança, eles não são só de serviços públicos. Se pegar os 4 modelos, eu posso ter uma empresa privada e decidir que o participativo não é o cidadão, que o participativo é os meus funcionários, colaborando com ideias, e assim por diante. Outra questão que eu coloco, a questão do comportamento do ser humano, o comportamento do ser humano, ele não muda. Eu não mudo porque eu estou entrando num banco público ou porque eu estou entrando no banco privado. Eu sou o mesmo humano, eu sou a mesma pessoa. Eu tenho as mesmas necessidades, a mesma conveniência, eu tenho problema de tempo, eu tenho problema de acesso à informação, tudo igual. Mas daí é uma questão muito pessoal minha. Eu queria te ouvir para ver o quanto tu também tem esse entendimento de alguém que olha de fora, se isso também não pode ser um modelo mental introspectado e que isso vai dificultar a nossa cultura de inovação. Acho que sim. O fato é o seguinte, ele até, assim, se a gente for olhar do ponto de vista de razão, tem dificuldades dos dois lados. A gente sempre tende a achar que é o gramado do vizinho ele é mais verde que o nosso. Isso eu vivencio também no setor privado. Quando eu estou atendendo a indústria farmacêutica, ele reclama que o setor dele é regulado. Que se ele fosse da área de TI, mas daí eu ia inovar pra caramba. Mas daí o cara chega no TI, mas eu tenho meu ciclo aqui, é muito rápido, então eu preciso estar desenvolvendo muita coisa, porque se o cara da farmacêutica ele desenvolve demora 10 anos para desenvolver o outro. Então, assim, e aí, obviamente, aqui no setor público também, a gente tem essa dificuldade, porque daí muda o governo. Então, tem essas dificuldades, né? O que os modelos eles têm tentado fazer? É tentar dar um método de como é que, de alguma maneira, eu consigo, dado esse contexto, tentar mudar ele para ser mais favorável para a inovação, ou, dado esse contexto, tentar que a inovação ocorra, mesmo que seja de forma um pouquinho distinta do que ocorreria do modelo tradicional, porque daí o cara vai ter lá o orçamento de inovação, ele vai poder alocar isso em projetos que ele vai definindo ao longo do ano, e aí depois lá no final ele presta conta, e o que não deu errado eles celebram no churrasco, e o que deu certo eles comemoram no bônus no bolso. A gente sabe que no setor público não dá para fazer essa lógica, né? Tu tem que ser um pouquinho mais pontual, mas assim, de maneira geral, mas assim, o que eu percebo, aí é a minha visão de fora, vocês estão dentro e tem isso, mas eu percebo que muitos dos gestores, eles têm a questão da prestação de contas e eu vou ser auditado depois do que eu estou fazendo aqui, então
eu acabo, de alguma maneira, trabalhando de forma mais conservadora, porque, bom, não vou deixar o meu, desculpe a expressão, mas não vou deixar na reta, né? Porque, enquanto que o cara lá no setor privado, ele, dependendo do que o CEO disser para a empresa, pô, deixem mais na reta. É o caso do, pô, é o cara lá no Google, o cara lá no Google, ele deixa 50% das vezes o dele na reta, porque 50% das vezes a coisa não funciona. Se a gente trabalhar, de repente, com uma lógica de, pô, todo mundo desenvolvendo coisas que 50% das vezes não funciona, talvez, em algum momento a gente vai ser, porra, mas metade do recurso aqui tu tá usando e não tá funcionando para nada. Então eu acho que a gente tem que ser, talvez, um pouquinho mais, até mais cuidadoso do ponto de vista de, ó, essas são as iniciativas de inovação, e isso que a gente tem visto, assim, eles têm tentado dar uma lógica assim de, pô, esse aqui são os projetos de inovação incubados dentro do nosso projeto piloto que vai desenvolver o laboratório da inovação. Que eu tenho percebido que é uma forma de tentar se proteger um pouquinho assim da questão de, porra, depois tu vai ser cobrado por isso. Né? Mas claro, talvez assim, muito das barreiras que a gente cria é em função do modelo das dificuldades que eventualmente até são maiores na nossa cabeça do que são. Mas isso, para algumas pessoas do setor privado, isso acontece direto também. O cara enxerga a inovação não como uma forma de resolver o problema dele ou facilitar a vida, ele enxerga como uma coisa a mais para fazer. Aí o cara não faz. Onde é que nós estamos aqui? Você quer falar no mais do que uma pergunta, é um comentário, mas só uma pergunta. Já trabalhaste no serviço público? Não trabalhei. Então, mais ainda um comentário vale. Assim, discordando, infelizmente, da Karen, seria mais fácil concordar com ela, porque é minha colega, e é mulher, bonita e tal. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém apresentar realmente coisas que eu sinto, né? Trabalhando aí há 35 anos no serviço público. Normalmente a gente vê palestra assim, isso aqui funciona na iniciativa privada, é só trazer isso para o serviço público. Não. A primeira vez que eu vi, tu colocou esse octógono ali, que não tem resposta. A pergunta do Jäger eu ia responder por ti, eu ia dizer, contrata aí no site, como é que nós vamos te ajudar vocês, ajudar o processo. Mas é mais um comentário, assim, eu achei excelente a tua palestra e eu acho que isso aí tem um monte de coisa para a gente pensar realmente. Para nós, prossegues pensar, e certamente o governo deveria pensar, mas não existe governança, isso aí é uma outra discussão. Mas era só para fazer esse comentário, desculpa, cara. Eu acho que é difícil, sim, não é impossível, existe inovação no serviço público, sim, mas ela não é igual à iniciativa privada e as barreiras ele colocou muito claro, assim. Deixa eu fazer um comentário, até quando eu e a gente falou pelo telefone, assim, ó, qual é a palestra, qual é o tema? Eu falei, cara, eu vou trazer uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, que no fundo nós viemos aqui co-criar com vocês. Eu não tenho a verdade absoluta, e na verdade isso aqui precisa ser testado, tudo isso que a gente está falando. De repente não está faltando um nono elemento, ou o oitavo que está ali não é o definitivo. Eu acho que assim, o que nós precisamos agora é testar isso dentro de uma realidade objetiva, dado que, bom, os cases eles estão acontecendo, o que a gente precisa é tentar ver se isso aí faz sentido na prática mesmo, e a gente está aberto a poder fazer essa testagem. Bom, eu até estou concordando com a Karen, não porque ela seja mulher, porque eu também sou mulher. Virar a guerra do sexo. Porque eu acho que tem muito a ver assim, com o nosso modelo mental também. Porque assim, o risco, que na iniciativa eu trabalhei assim, a metade do acho que meu tempo também na iniciativa privada, e na iniciativa privada também tem o receio, porque o receio, e às vezes maior, às vezes de um gestor que queira inovar, porque ele está correndo muitas vezes o risco até do seu cargo dentro, e que na iniciativa pública é menor esse risco. Então, de qualquer lado, existe riscos, existe prestação de contas, porque muitas vezes na iniciativa privada, aquele gestor que quer ser inovador também, ele sabe que ele está colocando tem riscos grandes. Então, o risco existe. E está muito mais, eu entendo, assim, no nosso modelo, realmente no nosso modelo mental. Então, às vezes de acomodação, de receios, de não querer enfrentar o desafio. Mas eu acho que é possível, e eu acho que o desafio é tão grande, tanto na iniciativa
pública quanto privada. No órgão público, é aquela questão também de, numa iniciativa privada, as pessoas querem sair na frente dos seus concorrentes, mas na iniciativa pública também existe a questão de cada governo, por exemplo, ele quer estar melhor do que o seu adversário político. Então existe também de ambos os lados. A imagem do setor público faz toda a diferença. Sim. O governo fez então, isso. assim, quanto mais, por exemplo, uma determinada gestão de um determinado partido político, ela quer ser melhor do que o outro, até para manter a própria continuidade e as suas ideias. Então, o desafio de ambos os lados é o mesmo. Não vejo assim muita diferença. Diferentes em alguns pontos. E é no modelo mental das pessoas. O quanto que as pessoas estão abertas para as mudanças, o quanto que as pessoas querem arriscar, quando querem sair da sua zona de conforto, tanto na empresa pública quanto numa empresa privada. Eu acho que é a questão de trabalhar, é a parte cultural para as pessoas entenderem o quanto isso vem a ser melhor tanto para as pessoas quanto para o resultado do seu trabalho para quem está oferecendo o seu serviço. Isso. Legal, achei excelente a colocação. Concordo com o que o Clayton falou. Realmente, tem muito a ver com os problemas que acontecem de inovação do setor público. E principalmente porque tu colocou algo que pela primeira vez eu vejo ser pontuado e tu ressaltou, que tem muito a ver com a questão de mandatos, que tem a ver com a questão de trocas políticas e com uma coisa que a Kali fala, que o pessoal fala, modelo mental, perfeito. Só que nós temos um problema maior, que é modelo mental cultural, que envolve o sistema político que está dentro da caixinha que a gente ainda não explora, conversa pouco, faz de conta que ela não existe, mas ela é fundamental no modelo público, que é a liderança política. Tá? Então, este modelo, ele influencia a liderança técnica. Numa empresa privada, o modelo mental é apenas técnico-financeiro. Então, isto é um pouco diferente. Tá? Então, tu tem uma pressão, sim, da liderança política. Políticos inovadores de alta concorrência, que estão pensando num outro modelo mental, levam isso para inovações de liderança técnica. Então, realmente, há uma influência que é complicada. Para vencer ela, não basta uma liderança técnica, precisa mudar um modelo mental muito maior. Se pegar no Brasil, inovações públicas mesmo, isso tudo passam por modelos mentais realmente, mas modelos sociais de inovação, políticos pensando de forma diferente, que é uma coisa que é complicado trabalhar, porque não é um líder só de uma empresa que diz assim, eu vou criar o Google porque eu quero e tal. Passa por contextos bem maiores. Tá? Então eu acho que realmente foi muito bem colocada, são coisas para se pensar, são coisas para se trabalhar muito, mas infelizmente nós passamos por uma mudança social para muitos avanços acontecerem. E isso eu considero, para mim, que nós devemos explorar mais. Assim, tu colocou bem que a liderança política é um grande trabalho a ser feito, que depende não só de algumas empresas, mas de todo um conjunto maior. Tanto que nem foi colocado aqui, muitos dos teus exemplos são de governos inteiros, tá? Que tem uma liderança global, eles querem alguma coisa a nível global, ou por causa de uma crise, ou porque precisam fazer seus países crescerem. Tá? Esta é muitas vezes uma dificuldade. Se tu não tiver uma visão de que meu estado tem que crescer, meu país tem que crescer, um modelo mental político de crescimento, não importa o que seja, que nem tu falou, de baixo para cima, vai bater lá, o cara vai dizer, mas isso extrapola o meu mandato, não tem nenhum sentido e não vou dar apoio ou investimento nesse sentido. Seria mais dizendo que ambos estão certos, mas o problema é que a gente esquece dessa caixinha, tá? Que é a liderança política, e ela é muito importante para as empresas públicas, e elas não existem na empresa privada. Só que tu colocou bem. Legal. Eu não concordo com ele, viu? Quer dizer, mas não porque ele é homem, viu? Né? Porque é isso, né? Deixa eu só fazer um comentário em cima da colocação. Quando a gente começou a InnoScience, há 8 anos atrás, e aí, como eu falei, ao longo dos anos a gente tem focado muito mais a empresa privada, porque é aquela que tem nos buscado, não é nenhuma questão de escolha, era aquela que estava a fim de bancar a nossa conta. O que acontecia lá no início? Lá no início a gente tinha um desafio que era a sensibilização da liderança da empresa privada em relação ao tema.
Exatamente, mas o que acontece? Pô, passados-se 8 anos, hoje esse desafio ele já está muito menor. Eu digo assim, e hoje eu vejo o cara da empresa privada, ele já está muito sensibilizado para esse tema da inovação, porque ele já ouviu muito o tema, ele já, né, esse vocabulário está muito comum para ele. O que eu tenho sentido, assim, e aí eu estou falando como um entrante recente nessa discussão, vocês têm muito mais propriedade, mas o que eu tenho sentido é que a inovação no setor público, ela também tem começado a fazer a mesma caminhada que daqui a pouco o setor privado fez alguns anos atrás, que é despertar muito mais a importância do gestor público para o tema inovação, e vocês vivenciam isso muito mais, né? Então, o que eu acho assim que a gente pode enxergar para o futuro? Daqui a pouco a nossa liderança política, ela também vai estar mais afeita ao tema inovação, e, consequentemente, a gente vai começar a enxergar muito mais iniciativas como essa, que hoje, daqui a pouco, são pontuais. Então, assim, eu acho que esse é uma luz que a gente pode enxergar mais para frente, independente da questão partidária, mas é assim, como o gestor público ele vai enxergar o tema inovação como um dos temas da lista de coisas que ele precisa fazer. Pelo menos essa é a minha expectativa. Eu quero só dizer por que eu não concordo exatamente por isso, porque a Karen até comentou fora do microfone aqui, porque nas empresas privadas, eu vi 20 anos de empresa privada antes de vir para cá, e eu vivi lideranças políticas ou não, mas são lideranças dentro das empresas privadas que funcionam sim a relação de poder. Eu só queria incluir uma outra componente, que é a relação de poder. Eu acho que essa, né, e quem conhece programas de qualidade, quem conhece mudanças, sabe que a maior dificuldade para fazer a mudança de cultura numa empresa está nas lideranças intermediárias. Né? Tanto que o pai da qualidade diz no seu vídeo original lá, é preciso cortar cabeças para fazer mudanças. Então, assim, incluir a relação de poder, né, dentro de qualquer mudança é fundamental. Então, é só isso que eu queria dizer. Isso foi uma das coisas que, eu não estava mais aqui, mas quando a gente montou o modelo, era uma coisa que surgiu bastante, que é a liderança política, check. Liderança técnica, check. Ou seja, as coisas não vão acontecer se a gente não conseguir combinar essas duas coisas, né? Tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista técnico, né? O middle management ele tem fundamental importância para essa mudança cultural. Ok. Só para complementar essa questão da discussão, né? Essa mudança assim, rumo à inovação, ela tem acontecido tanto na empresa privada quanto na empresa pública, né? Existe sim uma forte relação de poder em relação a isso. Tanto a área pública quanto a privada, elas têm demandas setoriais. Se você pegar lá o departamento, né, uma diretoria, ela tem as suas demandas atuais. O presidente da organização, ele tem que fazer a empresa inovar, mas o negócio atual é o que alimenta ali os recursos que você tem. Falta tempo, falta recurso. As mudanças, elas começam através da própria criação, por exemplo, de diretorias de inovação, porque alguém tem que dizer para o diretor lá da outra área que ele tem que parar de fazer tal coisa, quer dizer, tem que fazer aquilo que ele faz, mas tem que também fazer outras coisas novas e diferentes. Você levando esse modelo para a área pública, nós temos secretarias, nós temos órgãos específicos com as suas demandas atuais, e eles precisam fazer coisas diferentes também. Né? E aí o cara que está ali numa posição de liderança, de gestão, seja um secretário, um diretor de uma empresa pública, privada, uma secretaria, uma estatal, seja for, ele também se depara frente a problemas, né, que eu tenho que resolver hoje, né, do meu setor, da minha área, e coisas novas que eu tenho que fazer. Né? E isso afeta o risco, o medo, a insegurança, né? Tem que haver uma estrutura maior, né? Isso tem sido aplicado. Como que isso se modificou na empresa privada? Você começou a criar diretorias de inovação. Né? A área pública ela tem que ir para o mesmo caminho. Né? Ela tem que ter alguém pensando, a estrutura, poder, recursos, pessoas que vá lá e diga, olha, secretaria tal, órgão tal, você agora vai ter que fazer isso. Ah, mas como? Está aqui o dinheiro, está aqui o recurso. Né? Como é que é? Toda empresa não tem que ter uma verba, um orçamento para inovação. O Estado tem que ter também. O órgão público tem que ter. Justamente para resolver os problemas que são comuns. Pessoas são pessoas em qualquer lugar. No país, fora do país, na área pública, na área privada.
né? Elas pensam da mesma maneira, agem da mesma maneira, têm os mesmos as mesmas inseguranças, né? Muda um pouco o cenário, o contexto, mas o comportamento é muito parecido. Eu nunca me esqueço, em 2005, saiu uma reportagem no Valor Econômico que era as 10 profissões do futuro. E aí, naquela reportagem, tinha o diretor de inovação. Aí, pô, em 2005 eu olhava, mas quantas empresas no Brasil tem o diretor de inovação? Hoje, se vocês olharem, as empresas que a gente atende, todas elas têm a figura que é o responsável por isso na alta gestão. E assim, é mais do que a questão do ponto de vista do papel dele, mas assim, é uma simbologia importante também para a organização. Né? Ou seja, tem um cara da alta gestão que é responsável pela inovação na empresa. Ou seja, aquele cara da alta gestão, ele ganha bem. E é um sinal de que tem um cara ganhando bem responsável por... exatamente. Mas do ponto de vista... Você dá o nome que você quiser, mas assim, é uma mensagem do ponto de vista cultural de que, velho, esse tema é importante, assim como tem outros temas importantes aqui. Esse também é um deles. E aí, obviamente, tu vem com todo o resto das coisas. É mais ou menos, né? Pessoal, só quero lembrar vocês... Alô, Cristine, desculpe. Eu tenho que lembrar vocês que tudo tem que ser falado no microfone. Tudo, absolutamente tudo. Não, o que eu estava dizendo é que a competitividade ela acontece tanto em nível nacional quanto em nível mundial. Um grande exemplo, né, de estratégias inovadoras foi a questão da transparência. Isso é uma estratégia em nível meta. Por quê? Porque se alguém lá, a comunidade mundial, percebeu que a corrupção é um dos grandes males mundiais. Então, essa estratégia em nível metas, as lideranças políticas, as suas ideologias com seus projetos, têm que se adequar a essas estratégias. Por quê? Porque o Brasil tem que crescer, o Brasil tem que eliminar a corrupção, enfim. São tudo coisas que elas precisam de alinhamento. Agora, né, como é que nós vamos inovar dentro? Nós vamos ter que nos alinhar também. Então, a estratégia é extremamente importante. A inovação nada mais do que é diferenciação. É uma estratégia diferencial de atingir objetivos para ser mais competitivo. E aí a gente tem aquelas diferentes possibilidades, ou seja, a nossa diferenciação ela pode estar em qualquer uma daquelas 8 questões lá, né? Seja no serviço que a gente está prestando, seja na forma como a gente faz gestão, seja na estrutura de custos e processos que a gente tem, ou seja, a gente tem uma gama de coisas que de alguma maneira precisam ser priorizadas. E essa questão da transparência, eu tenho visto, assim, vários desses programas, eles têm trabalhado muito esse tema. Né? E aí, porque é um tema quase que mundial, né? O que mais, gente? Eu consegui resolver o problema técnico ali, se tu ainda tiver interesse em passar o vídeo. Se vocês ainda tiverem interesse de ver... Obrigado. 3 minutinhos, né? Pode, depois do vídeo a gente encerra. O vídeo. Pode, se puder dar o play para nós, hein? The Mayor's Project Initiative is looking at things in a new way. What Bloomberg Philanthropies is doing is providing money to 5 different cities where they can go out and hire somebody with the money
to really spearhead innovation with the support of the mayor. The innovation delivery teams are a little bit different than other things that people have been trying, including our foundation. So these are paid people who will work full-time for their cities trying to do new things. And this is a chance for new mayors in great American cities to take a fresh look at things with the innovation delivery teams and maybe change the world. The number one goal is reform city government so it's better, more efficient, and smarter in the way it deals with its constituents. The second objective is achieving energy conservation, mainly in the residential area. So I'll be most happy when I see the changes in city government to better help the people of the city of Chicago achieve their dreams. There are so many folks in such a state of despair because of being trapped in poverty. Two areas we're going to focus on is economic development in the core cities here in Memphis, Tennessee, but also violence. Our crime rate is down, but youth crime is holding steady, if not increasing. It's something we can do something about. Mayors, perhaps more than anybody, are going to have to be in the forefront. We're already a great center of advanced manufacturing here, but we know we've got to create more export jobs to be globally competitive and get everybody back to work. So we've got a couple innovation delivery teams that will be taking on some of our big projects, dramatic improvement of government services. And number two, growing jobs, specifically export jobs. All citizens will feel this. What's happened after Katrina is people of New Orleans have focused their attention not on rebuilding the city that we were, but on the city that we want to become. $4.2 million is going to help New Orleans remain this nation's laboratory for innovation and change. We're going to focus our attention in two specific areas, one on customer service and the other on public safety. Both of these areas need tremendous overhaul. Cities are where things happen, and New Orleans will be the place where hope hits the streets. Because of tight budgets, we haven't been able to focus on quality of life issues. Citizens in the city of Atlanta deserve world-class customer service. We intend to stand up a 311 call center. We're also going to take on the challenge of homelessness. We want to help people get back on their feet again. So I'm deeply grateful for the support of Bloomberg Philanthropy and hope that the lessons learned will be able to apply across the United States of America. It's time to try something else. That's what innovation is all about, and the innovation delivery teams are going to do that. I think the greatest lesson that I've learned as mayor is when everybody says you can't do it, number one, that's what you should try, and number two, you probably can. Que é isso, né, pessoal? Tempo aqui, agradecer a presença aí de todos e colocar à disposição também para qualquer bate-papo em relação ao tema. A gente está pesquisando, aprendendo e tentando espalhar também essa ideia aí da maior quantidade possível de pessoas para tentar trabalhar a questão cultural também, que eu acho que é importante. Tá bom? Muito obrigado.